vai dar as boas-vindas. Alexandre, com você. Muito grato, muito bem-vindos a todas e a todos. Vou passar também a palavra ao meu querido amigo e coordenador da Masterclass, o Jorge Codemel, antes de iniciar a apresentação de boas-vindas. E depois disso, então, retomo para esta primeira introdução. Jorge. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ellen. Gratidão a todos e a todas, todos que estão aqui conosco. Eu vou ser pretensioso em dizer que nós estamos começando a viver um momento histórico e no qual eu me solidarizo e me sinto fraternalmente unido a todas essas pessoas que aqui estão, porque esse programa é um sonho que está começando a se realizar, baseado na coragem de cada uma pessoa que aqui está e que tem essa firme motivação auspiciosa de gerar benefícios na sociedade. Então, da minha parte, desde já eu coloco que nós três, eu, Alexandre, Gisela e Ellen também, e as facilitadores e facilitadoras, convidados e convidadas, hoje especificamente nós vamos ter a minha estimada Ana Tornag como facilitadora, nós estamos aqui a serviço. O nosso fim maior aqui é estar a serviço das motivações que vocês compartilharam, que nos honraram em compartilhar com seus projetos. Então, sintam-se de coração bem-vindos, bem-vindas, e esperamos que a gente continue juntos nesse caminho, não só até o final da Masterclass, dia 30 de novembro, mas ao longo dos próximos 2 anos, né, cultivando aqueles projetos que serão aqueles que continuarão e também o ecossistema de colaboração que nós vamos começar a construir, seja através do grupo de WhatsApp, essa ferramenta externa, mas principalmente através da conexão das nossas motivações. Então, da minha parte, é isso que eu queria expressar de coração e retorno para o meu querido amigo e irmão na fé, Alexandre Pereira. Depois a gente fala mais de onde nós estamos no projeto. Muito grato. Muito grato, Jorge. Sempre muito inspirador estas tuas palavras. E vou precisamente começar por partilhar aquilo que nos traz aqui. Aquilo que nos traz aqui é este princípio. Conseguem ver a minha tela, certo? Conseguem? Sim. Sim. É este caminho de sermos mudança. Este caminho que nos faz atuar no mundo com uma consciência diferente. É este caminho que não é feito de um passo, mas de 1000 passos. E não importa se esse caminho vai ser longo, importa é que já o iniciamos. Muitos de nós antes daqui chegar e muitos de nós continuaremos a caminhar depois daqui estar. Conto-vos uma história de um exemplo daquilo que nós procuramos neste paradigma de mudança. Uma história de um agente de mudança que na zona asiática, numa determinada região onde havia problemas com a nutrição da população local, ele encontrou uma forma de que esta população pudesse ter mais ferro na sua alimentação. E colocou uma barra de ferro enquanto eles cozinhavam para que pudessem absorver da forma mais rápida, mais simples, mais acessível esse ferro que precisavam para o seu sistema. O que é que aconteceu? A adesão não estava a ser aquela que era esperada. É então que ele descobre, ouvindo os líderes, os aldeãos, as pessoas da comunidade, que se usasse um símbolo que fosse conectado com a fé daquela população, ele teria maior possibilidade, maior capacidade de desenvolver o projeto e que este projeto chegasse às pessoas. E foi assim que criou este projeto, que vocês vão poder ver, estarão nos nossos recursos, o Iron Fish, o peixe de ferro. Nós sabemos que somos apenas 1% no mundo que detém 99% da riqueza mundial. Nós sabemos que esta realidade é uma realidade que aqueles que são agentes de mudança procuram transformar. Este desequilíbrio brutal. Mas o convite nesta Masterclass e nesta experiência de aprendizagem é converter este 1% de agentes de mudança para combater a degeneração que estamos a viver atualmente. Esta degeneração
que nos leva a estarmos no limite e numa situação de sem retorno, com fogos na Amazónia, um pouco por todo o mundo, em Portugal, em vários pontos do planeta, que destroem o nosso ecossistema. As guerras que se tornam cada vez mais globais e que envolvem vários países em diferentes modos de apoio à guerra. E as consequências disso mesmo. O aumento do nível das águas do mar que nos coloca em situação de perigo, com muitas regiões costeiras a desaparecerem ou com previsão de virem a desaparecer até 2050. Esta convergência de crises requer da nossa parte uma resposta com uma convergência de soluções. E é por isso que temos que olhar o todo como uma realidade que não tem alternativa, não há outro planeta. Armstrong, quando viu o planeta azulinho, este planeta onde nós habitamos, Armstrong traz-nos esta nova visão, deixarmos esta visão egocêntrica, esta visão egocentrada para uma visão ecocentrada, uma visão regenerativa da criação, em que somos todos parte dessa mesma natureza. Então, o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nos traz aqui? O que nos traz aqui é poder colocar esta grande massa de agentes de mudança transformadores, inspirados pela fé, são mais de 53%, e colocar estes agentes num processo de caminhar juntos, de co-criar juntos, de encontrar soluções, de uma forma sistémica, do local ao global, que possa trazer uma mudança de narrativa e que possa trazer uma outra forma de encarar a mudança. Não se trata de sequer dar cana para pescar. Trata-se de reinventar, de transformar o paradigma da forma de pescar. E é por isso que nós trazemos esta visão da Ashoka alinhada com o sermos todos agentes de mudança. Todos temos essa capacidade intrínseca. É, desde a sua missão, desde a sua origem, o caminho que a Ashoka se propôs. Desde que foi fundada nos anos 80, em mais de 95 países, com esta rede de agentes de transformação, com que nós estaremos em rede. E alguns deles vão estar aqui connosco a partilhar essas experiências. E porquê é que o fazemos na língua portuguesa? E porquê é que o fazemos desta forma? Precisamente porque acreditamos que somos todos preciosos, somos todos poderosos e temos todos a capacidade de mudança. E porque o fazemos nesta comunidade de 250 milhões de falantes destas culturas diversas que nos integram? Porque acreditamos que é essencial criar nesta masterclass, e isto definem os nossos objetivos de aprendizagem, nesta comunidade de aprendizagem, a partilha de ferramentas que nos permita o estímulo à cocriação conjunta de soluções, à convergência de soluções para enfrentar as crises globais, como falei lá atrás. E gerar esse apoio mútuo e confiar que ao longo desta caminhada, desta jornada, começa hoje e termina dia 30, possamos nas várias sessões crescer um pouquinho mais e entre sessões partilhar para transformar este 1% de agentes de mudança inspirados pela fé, destes co-criadores, nos 53%. Que possamos falar uma língua comum, que possamos entender-nos para lá das diferenças, que possamos ser um movimento transformador, caminhando juntos para o bem comum. E passo de novo a palavra ao Jorge para que possa prosseguir a partir daqui. Muito obrigado. Grato, Alexandre. Para aquelas pessoas que talvez estejam chegando, talvez tenham participado de pequenos momentos conosco, eu creio que cada vez ficará mais claro o quanto a nossa atuação aqui é algo que faz parte da nossa vida. Não é apenas uma atividade profissional, não é apenas um programa fora de nós que nós estamos começando. É uma parte das nossas vidas que nós estamos compartilhando com vocês. Nesse sentido, eu gostaria de, antes de nós entrarmos em aspectos mais formais do contexto desse programa, eu gostaria de fazer um convite. Que cada pessoa, nesse momento, tome um minuto de silêncio da sua forma, na sua tradição, na sua maneira de se recolher. Não tem certo, não tem errado, mas que seja uma maneira de
você realmente voltar ao centro, como eu gosto de dizer. E que nós compartilhemos esse momento de silêncio, onde nós podemos realmente cultivar a concordância, a harmonia, que nós possamos compartilhar esse momento conectando com o que nos traz aqui. Nós dedicaremos esse momento, esse minuto, a ver o que nos une, a nutrir, construir pontes entre os nossos corações e mentes. E a tomar refúgio, a nos recolher nesse doce território do silêncio para nutrir as melhores aspirações que nos trouxeram até aqui. Então vamos como que fazer um mimetismo da natureza e dar um repouso aos nossos pensamentos, deixar que eles venham e vão, e nós repousamos no espaço entre eles, no silêncio entre os pensamentos, ouvindo a motivação que nos trouxe aqui, numa clara demonstração de que sim, é possível nós nos encontrarmos muito além das nossas eventuais diferenças. Desfrutem desse momento, vamos curtir, vamos aproveitar um minuto de silêncio juntos e juntas. Muito grato pela delicadeza das suas partilhas. E eu retorno então ao Alexandre, me socorrendo para fazer essa ponte com as palavras daquele que muitos estudiosos consideram um dos mais espirituais dos poetas, o nosso amado Fernando Pessoa, quando ele diz que no silêncio nada se diz, nada se ouve, e no entanto tudo resplandece. Eu tenho a absoluta convicção que assim é. E a partir desse silêncio, então, eu retorno a palavra ao estimado Alexandre. Obrigado, Jorge. Muito grato. Quero passar já a palavra à Ana Tornaghi, mas não antes, sem agradecer a todos aqueles e aquelas que aceitaram este desafio, este convite, a todos aqueles e aquelas que nos apoiaram desde o início, que acreditaram, que permitiram que fosse possível estarmos aqui hoje. E agradecer a toda a equipa, agradecer à Ellen, à Ana Tornaghi, à Joana, à Carmo, que virá mais tarde, à Janaína, que está aqui hoje connosco. Cada um traz essa sua experiência, esse seu caminho percorrido. Lembrar, nas palavras do fundador da Ashoka, que as grandes árvores nascem de pequenas sementes. Então passo a palavra à Ana Tornaghi, que a partir de agora fará a facilitação desta sessão, e muito grato, uma vez mais, por ter aceito o convite. Bem-haja. Gratíssima. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, todos, todas, todos. Acredito muito também nesse projeto, fico muito feliz com isso. E penso que para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, a gente pode propor algo divertido também, para que a gente tenha esse momento de um primeiro contato. Então, a Ellen vai dividir a gente em salas. Eu espero que todo mundo já tenha tido a experiência de ir para as salas do Zoom, mas é bem simples. Vai aparecer um botão para vocês ingressarem nas salas e vocês lá vão. E a ideia é que quando vocês cheguem nas salas, vocês possam se apresentar para as outras pessoas que estejam nas salas. Serão salas pequenas, salas com 4 pessoas.
Se alguém não chegar, tudo bem, vocês podem ir começando, a gente tem um tempo reduzido. E aí, a ideia é que vocês busquem, assim, em volta de vocês, na mesa, na bolsa, no colo, algum objeto que vocês se identifiquem e que vocês possam falar de vocês a partir desse objeto. Por exemplo, eu diria que, eu pensei no copo d'água, porque eu bebo água a vida inteira, o tempo inteiro, eu vivo correndo e vivo com sede. E isso fala de mim porque eu estou sempre nessa frequência de correr, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou falar um pouquinho de mim a partir do objeto que eu escolher. Então, queria que vocês ficassem atentos, que a gente vai ter 1 minuto para cada um. É um pouco um desafio. E a Ellen vai abrir as salas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat para nós, mas eu acho que vocês podem entender entre as pessoas da sala mesmo. Então, 1 minuto para cada um. E a gente espera vocês de volta aqui. No final, vocês vão ser trazidos de volta para cá. Ellen já abriu as salas, então, boa viagem. Segura na cadeira e vai. Daqui a pouco a gente se encontra aqui. Vocês devem ter... Isso, já estão todos indo, né? Ótimo. Ellen, posso te pedir a gentileza de contar o tempo também? Sim, acabei de ver que eu coloquei 7 minutos, eu não sei porquê. Mas eu Nós tô ficamos contando nessa aqui. sala, né? Nós ficamos nesta ou também vou para outra sala? Eu não Era, botei era... eu não botei com anfitrião, não. Os co-anfitriões, as pessoas Nós não, nós facilitadoras. ficamos aqui, é isso. Ok. Eu estava na dúvida que não estava a ver o meu nome. Isso. Muito Ok. bem, muito bem. Então, podemos já ver a ordem dos convidados, certo? A Janaína não... Nana. Ainda há algumas pessoas que não entraram na sala. Sara, Maricelma. Sara, Ok, então Carmo, propõe. Carmo já chegou. Olá, Carmo. A ver. Olá, Carmo, Falta bem-aja. o- Tudo bom? O António, o Amaro, a Sara Sim. e o Sanjmongo Pedro. Maricelma. A Sara, Maricelma, sim. Sara Soares. Será que estão com alguma dificuldade? 8 participantes não atribuídos, está aqui. A maioria somos nós, mas alguns Pois, não devem exato. estar. Uhum. Se calhar Eu não vou- estão conseguindo. Não sei. Já acabou o tempo, então vou Que rápido. fechar as salas. É isso mesmo. Tá, você fechou e tem os segundinhos, né? Então, só checando, as pessoas 30 chegando. segundos. É uma pena que Ana Verena, Numa não puderam, né? As pessoas que estão aqui não puderam compartilhar, mas a gente vai ter um outro momento aqui. Então, só checando, agora chegando, a gente vai direto para o Eu Acolho e vou. O pessoal está chegando aos poucos, ainda faltam alguns se juntarem a nós. Ou estamos todos aqui? Estamos todos aqui já, não?
Sim? Que bom. Então, vamos lá. Então, agora que a gente teve, eu acho que ainda estão... Já fecharam as salas todas, né? Então, vamos. Então, a gente, agora que ouviu um pouquinho, né? Teve esse momento de poder trocar, que é uma delícia a gente poder encontrar as pessoas, tentar entender o que a gente está trazendo para cá, né? Acho que a gente queria fazer uma brincadeira para a gente pensar um pouco quem somos nós como grupo, porque a gente está chegando aqui, cada um trazendo algo, né? Um ingrediente, para essa mistura que a gente está fazendo, mas como grupo também, a gente começa a constituir algo que é para além de todas as pequenas partes. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e a Ellen vai ensinar vocês a, a usar esse compartilhamento de tela da forma que a gente vai poder brincar. Então, opa. Ana, só uma observação aqui, algumas pessoas falaram que não conseguiram fazer a apresentação. Aí só para você saber, o tempo foi curto. O tempo foi curto, ai, sinto muito. A gente tem tanta coisa para falar e tanta coisa para ouvir, que eu acho que isso vai ser um desafio que a gente vai enfrentar nessa jornada toda. Mas acho que a gente pode tentar pensar, se tiverem todos de acordo, de ao final daqui a gente deixar um pouquinho de tempo o grupo do WhatsApp aberto para que as pessoas possam se apresentar. Isso vai ser uma forma gostosa de todo mundo poder compartilhar ali. Como é que vocês sentem isso? Se a gente puder fazer assim, ó, assim estou achando ótimo, assim, mais ou menos, eu posso conviver com isso, mas não é o ideal. E assim eu realmente não gostei. Será que a gente consegue ter um termômetro aí de como é que está isso? Legal. Que bom, tô vendo muita gente botar o dedão para cima, então, Ellen, tô te dando uma incumbência nova. Tá. Para as pessoas escreverem aqui, é isso? No Quem Somos, Isso, eu queria que você Ana? explicasse para elas como fazer a estampa. Tá. Olha só, vou tentar explicar direitinho. Na parte de cima da tela, tem assim: você está visualizando a tela de Ana Tornag. Aí depois tem opções de visualização. Se vocês clicarem ali em opções de visualização, tem algumas opções embaixo. Uma delas é anotar. Vê se vocês conseguem chegar nesse ponto aí. Isso. Algumas pessoas já estão fazendo. Depois de anotar, vão aparecer vários ícones. Um deles é estampar. Então tem uma setinha, tem um xizinho, tem um coração, uma estrela. Que bom, acho que todo mundo já se achou, né? A maioria já Então agora eu vou conseguiu. pedir para vocês pararem só um pouquinho, vou pedir para Ellen apagar e a gente vai brincar de outra forma aqui, ok? Estou botando aqui meu cronômetrozinho para eu não me perder muito no tempo. Então vamos lá. A primeira coisa eu queria muito saber de onde vocês são. Cada um que puder botar aí de onde é nesse mapa. Acho que vai ser bem bacana a gente poder... Quem não conseguiu fazer, não se preocupa. Opa, a gente está vendo aqui muita gente... Ó, dá uma noção boa para gente. Agora vamos pegar uma outra coisa diferente, talvez uma outra estampa, e aí eu queria saber quem não está em casa, aonde está? Porque acho que tem muita gente que não está né, no lugar de onde é. Então, poder dizer onde está. Eu limpo, Ana, para eles botarem? Pode ser, vamos lá. Tá. Então, eu vou limpar e depois vocês comecem. Vai.
Opa, tem gente pertinho. É bom que a gente já pode olhar também quem está pertinho. Legal. Vamos limpar e passar para o próximo? Porque a gente quer ouvir muita coisa aqui ainda hoje. Olha só, a gente, claro que todos os projetos e todas as pessoas, a gente sempre tem um pouco, né, de muitas facetas, mas, em geral, tem um lugar onde a gente se sente mais conectado, mais pertencente. Então, a pergunta é, aonde você sente que é a sua atuação, onde você está com mais potência? É no social, no ambiental, no cultural, no econômico? Opa, é claro que a gente poderia trazer aqui vários outros, ou saber que cada um está dentro um do outro, né? Mas isso nos traz um pouco um desenho do grupo. Bacana. Podemos passar? Muito bom de ver. Aí eu queria que limpasse, e agora eu queria ouvir do seu projeto. O seu projeto está mais ligado ao social, ao econômico, ao ambiental, ao cultural? Onde que esse projeto está? Opa, a gente começa a desenhar um pouco o perfil desse grupo, né? Bacana. Então, vamos lá. Vou pedir para a gente passar. Você pode limpar, por favor, Ellen? E agora eu vou perguntar aqui, como é que você se sente? Você é uma pessoa mais fogo, mais ar, mais água, mais terra? Ou talvez éter, né? Que é essa outra dimensão, outro elemento. Como você se reconhece? Nossa, muito fogo, hein? Muito fogo. Bacana. Podemos passar, Ellen? Uma das metodologias que a gente passeia rapidamente é o Dragon Dream. Ele fala muito dessas formas, né? Quando eu estou trabalhando num projeto, quando eu estou me dedicando, a gente tem 4 formas, não, 4 arquétipos, 4 jeitos das pessoas se colocarem mais. Tem aqueles que são mais sonhadores, que são aquelas pessoas que pensam, que imaginam, que trazem as primeiras ideias, que germinam essas ideias juntos. Tem os planejadores, as pessoas e planejadoras, né? Pessoas que estão sempre ligadas nisso, né? Como é que a gente planeja, como é que a gente organiza para que isso seja possível? Tem as pessoas que estão mais ligadas no realizar, naquele momento, no ato de realizar, e na celebração, que é fundamental. E entendendo que aqui celebrar é festejar, mas é também a gente poder parar, olhar para trás, entender o que funcionou, o que não funcionou, pensar juntos como a gente vai se organizar para o próximo. Ai, que bom que a gente tem um mapa bem completo, né? De pessoas que têm diversas. Vamos apagar, Ellen, por favor? E aqui, a gente, se for ali na anotação, a gente também vai achar uma ferramenta de texto do lado da estampa. Eu queria pedir que vocês pudessem escrever na ferramenta de texto qual a sua inspiração de fé. Opa, fiz algo aqui. Vou limpar rapidinho aqui, Ana. Aí, Tá. se puderem escrever de novo, aí acho que tem que botar em slideshow. Sim, eu fiz algo aqui que saiu. Vamos lá. Se vocês forem na ferramenta de texto, eu acho que é o jeito mais fácil de escrever. Isso.
É melhor no texto, porque aí dá espaço para todos Cabe todo mundo. escreverem. Opa, isso, já pegaram a manha. Muito bom. Então, vamos limpar? Opa! Já estou dando spoiler aqui, ó. Agora eu vou fazer poucas perguntas e vou pedir só que vocês ponham estampa no sim e não. Porque a gente já passou esse tempo, né? Então, estou bem preocupada com ele. Vamos lá. A primeira delas seria... quem mora sozinho aqui? Opa, bacana. Vamos limpar? Quem mora com a família? Bacana. Quem mora com amigos? Legal. Quem gosta da casa cheia? Hum. Quem gosta do silêncio? Opa, vou passar, hein? Quem gosta de ver o sol nascer? Opa, esse tá. Opa. Quem lembra dos sonhos? Quem se sente sozinho nos sonhos? Opa. Quem já teve medo de não conseguir? Quem gostaria de sentir mais conexão com parceiros de trabalho, de projeto? Quem gostaria de sentir que tem mais gente apoiando seus sonhos? Acho que a gente tem trabalho a fazer aqui, hein? Quem agradece a vida com frequência? Oh, que lindeza! Que lindeza! Quem se emociona com pequenos gestos? Coisa linda! Quero agradecer, eu poderia continuar isso por muito tempo. Estou adorando, mas acho que a gente tem muitos assuntos para ver. Eu queria agradecer, acho que isso nos dá um pouco uma amostrazinha do grupo, de para onde a gente, como a gente está indo, de pontos que a gente ainda quer mais, de lugares que a gente se sente pleno. Então, acho que
a partir dessa primeira semente, primeira amostra, acho que eu passo aqui para o Jorge falar um pouco para a gente de hoje. Gratas pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade. Grato, Ana, sempre bom integrar. E nós já começamos então a lidar com algumas variáveis desse programa. O primeiro é a questão técnica, naturalmente, uma conexão online tem as suas limitações, mas eu pediria que nós interpretássemos essas limitações, inclusive de participação, como um incentivo a que nós nos engajemos nos próximos movimentos e nos mantenhamos conectados, não apenas durante a Masterclass, mas integrando-nos a esse ecossistema de apoio a uma motivação comum de gerar benefícios na sociedade. E isso nos liga diretamente com o nosso encontro de hoje, onde nós vamos começar totalmente baseadas nos conceitos, nos valores fundamentais da Ashoka, como o Alexandre colocou antes, que todos e todas somos agentes de mudança, somos agentes de transformação social. Nesse sentido, esse programa busca construir uma ponte muito importante entre algo que é subjetivo, as nossas fés, as nossas orientações de caráter subjetivo, e uma atuação como empreendedores sociais, como alguém que empreende na sociedade com um projeto e que gera benefícios para todos e para todas, inclusive para nós mesmos. E isso surge a partir dessa raiz, dessa semente que se enraizou no nosso coração, na nossa mente, que é a nossa fé. Num primeiro momento, isso soou muito estranho para muitas pessoas, mas, como vocês, nós também temos absoluta convicção que é possível, e que não só é possível, como é, talvez, se não é uma das fontes mais hábeis para gerar benefícios para o sistema social como um todo. Nesse sentido, nós vamos começar hoje uma caminhada de, digamos assim, partilha de inspirações, de valores, de ferramentas e de um olhar para um futuro que já existe. Porque tudo aquilo que nós sonhamos agora só depende de um tempo para se tornar realidade. Se nós sonhamos é porque é possível. Isso é uma das grandes motivações que a fé de cada um de nós traz. Nesse sentido, nós nos seguimos sempre nos orientando pela conexão, por aquilo que é comum, e nós vamos para a colaboração, digamos, daquelas pessoas que hoje vão nos inspirar. Então, nós vamos passar para a nossa primeira convidada, a Joana, e depois nós vamos ter a Janaína, e no final, finalmente, nós vamos ter a Carmo. Cada uma dessas pessoas vai nos trazer um exemplo vivo disso que é a nossa motivação para esse programa. Então, eu passo diretamente para a Joana, sinta-se em casa e sinta-se na sua família, Joana, para nos inspirar com o seu projeto, com o seu exemplo de vida. Muito obrigado por estar conosco. Então, muito obrigada e muito boa noite a todos. Estou aqui muito feliz e com o coração a bater assim depressa por estar aqui a partilhar convosco. E enfim, o Jorge começou com sonhos, agora voltou a falar de sonhos, o Alexandre também falou de conexões. E o que vos gostava de partilhar é um sonho, é basicamente um sonho que anda aqui a germinar há algum tempo. E que agora está assim, como é que eu ia dizer, uma espécie de recém-nascido, que ainda não abriu os olhos quase, está assim a começar a abrir os olhos devagarinho e com calma. Então, eu sou do Porto, sou de Portugal, do Porto, tenho estado envolvida em várias missões ao longo dos anos. Está aqui uma pessoa, já vi aqui, que já esteve comigo em várias missões, a Carolina, que já vi aqui num quadradinho. E eu vou falar em nome também de um grupo de pessoas, não só do meu nome, vou falar, portanto, interpretem sempre o nós como o nós com esta ideia de 7 mil milhões de nós. E esta ideia parte por uma experiência de vários de nós, que já fizemos missões humanitárias, de cooperação para o desenvolvimento, somos professores, somos pais, somos filhos, irmãos, tios, sobrinhos, de pessoas com deficiência e de neurodiversidade, que nos têm mudado e transformado muito o olhar sobre o mundo. Ou melhor, que nos têm dado as maiores lições de como é que nós podemos nos tornar humanos. E acreditamos muito neste poder da história de cada um de nós.
de cada um destes quadradinhos que estou agora a ver pela primeira vez, temos uma história nossa para contar e que cada vez que algum de nós conta uma história muda alguma coisa em nós. E isso nós somos este conjunto de pessoas. Por outro lado, aqui falando em específico qual é também a finalidade do 7 mil milhões de nós, as Nações Unidas estimam que cerca de 15% da população tem alguma deficiência. É considerada a maior minoria do mundo. Por outro lado, também é mais invisível. Ou seja, é aquela que ainda está camuflada, com pouca voz, e há muitos obstáculos à vida independente, à igualdade de oportunidades, ao acesso à educação, à empregabilidade, à participação, etc. Depois há, em muitos locais do mundo e ainda em Portugal também, muita desinformação e muitos mitos associados às capacidades e às competências das pessoas com deficiência. E 7 mil milhões de nós é o número das pessoas da Terra. Estamos quase no 8 mil, mas ainda estamos dentro dos 7 mil milhões de pessoas da Terra. E portanto é muito este jogo de nós sermos 7 mil milhões de nós e não de outros. O que é que nós pretendemos? Em primeiro lugar, esta palavra que é beleza, é que celebrar a beleza de todos os seres humanos e valorizando a nossa humanidade comum, aquilo que nós temos de próximo e não aquilo que temos que nos afasta. O Alexandre também falou nisso. Humanizar a deficiência, ou seja, dar voz às pessoas com deficiência ou neurodiversidade, através das narrativas, promover encontros. Nós, os humanos, vivemos numa fase do globo em que estamos muito desencontrados e por isso temos oportunidades de promover encontros e reconhecer a voz das pessoas com deficiência como importantes para o mundo e que contribuem nas mais diversas esferas sociais. Nós crescemos com histórias, não é? Desde pequeninos que todos nós ouvimos histórias, contamos histórias aos pequeninos. As histórias em todos os locais do mundo é algo cultural, algo que todos temos de comum. Os 7 mil milhões de nós são este hábito de, através das histórias, quer das histórias infantis, quer das lendas, quer etc., nós comunicamos e nós contamos e nós expressamos-nos. E nós acreditamos muito neste poder. E, portanto, os 7 mil milhões de nós é uma plataforma digital onde são partilhadas histórias com recurso muito a texto e a fotografia, muita lógica da beleza. Nós queremos tornar belas as histórias e tornar belas no ponto de vista também estético. A beleza não só do ponto de vista espiritual, mas também estético. Utilizando metodologia de storytelling e ferramentas de intervenção comunitária e tanto também em parceria com organizações de economia social. Falar destes dois meninos que nos inspiraram muito para os 7 mil milhões de nós, que é o Júnior e a Joana. O Júnior e a Joana têm muitas coisas em comum, têm a mesma idade, têm 3 meses de diferença, apesar do Júnior parecer muito maior, são da mesma idade, e quando nós lhes perguntamos separadamente o que é que te faz feliz, ambos responderam que era dar abraços, e garanto-vos que são assim uns mestres dos abraços, são assim maravilhosos a dar abraços. A única diferença dos dois é só o oceano mais próximo de sua casa, onde tem o Atlântico, porque é a portuguesa, a Joana, e o Júnior tem o Índico, porque é moçambicano. E inspiraram-nos muito para começarmos os 7 mil milhões de nós. E como é que nós fazemos isto? As pessoas são identificadas com uma maneira muito simples. Se algum de vocês tiver pessoas que acham que gostassem de participar, de ser entrevistadas, de dar a conhecer a sua história, digam-nos. Também pedimos às organizações locais para nos identificarem pessoas. Depois marcamos um chá, estamos juntos. A ideia é proporcionar encontros, é ir muito para além do que vai sair de fotografia ou de entrevista. Conhecemos-nos, depois há um dia em que há um encontro mais explicativo e depois um dia de conversa, de entrevista muito informal, muito natural, muito confortável para todos e também com fotografia artística.
Desculpem, eu ao longo da apresentação não posso falar de 7 mil milhões de nós sem falar-vos de histórias também, que nos tocam e que nos inspiram. Esta é a Inês, é nossa amiga, vive em Moçambique, e é reconhecida pela comunidade como uma líder, uma jovem líder. E o tema da liderança tem sido um tema que nos tem acompanhado. E perguntamos-lhe, então Inês, porquê que és líder? E ela disse, porque sou gentil e preocupo-me com as pessoas à minha volta. Todos os dias pergunto como é que está alguém. Isto é o tão simples que é tão esquecido às vezes nas lições de liderança no mundo inteiro. E portanto a Inês pode nos dar autênticas lições de liderança e inspirações de liderança. Então estas carinhas que vêm aqui correspondem a um tema. O tipo de perguntas que nós fazemos são perguntas em relação à humanidade. Nós não queremos explorar muito a história pessoal da pessoa, mas sobretudo o que é que tu pensas sobre a morte? O que é que tu pensas sobre a vida? O que é que te faz feliz? O que é que para ti é felicidade? O que é que para ti é espiritualidade? Acreditas em alguma coisa? O que é o sentido para ti? O que é o perdão? Perdoa, já foste perdoado? Enfim, todos estes temas que são comuns a todos nós, aos 7 mil milhões de nós, que todos nós temos algo para dizer, temos algo que já pensamos, que refletimos e que podemos transmitir e que podemos partilhar. Esta é a Ana Catarina, que é socióloga e ativista, e foi agora, ontem saiu um excerto da entrevista dela, e que é uma inspiradora. E quando nós lhe perguntamos o que dela era a espiritualidade, ela disse-nos que não tinha crença religiosa propriamente dita, mas que achava que como no ativismo o que faz é transversal, ou seja, que é independentemente de ter deficiência ou não, que nós não vivemos só para respirar e que temos um propósito, temos um sentido, seja experiências, seja crescer, e que portanto que nós todos estamos a ser a espiritualidade, diz ela, que acredita é que nós estamos cá com um propósito, com um sentido. Esta é a Leonor, tem 18 anos, é atriz, e nós também lhe perguntamos, fizemos a mesma pergunta que fizemos à Ana Catarina, e a Leonor disse-nos que acreditava em Deus, e que nós perguntamos, então, mas o que é Deus para ti? E ela responde isto, temos um pai para todos. E enfim, vamos falar com imensos teólogos e se calhar às vezes a definição tão bonita e tão profunda que a Leonor nos deu para um tema que é tão vasto e tão complexo às vezes, é a espiritualidade ou as crenças. Enfim, não sei se eu ainda tenho um minuto, tenho? Sim. Só estou mesmo a terminar. É um tema que também nos é muito querido, que é a questão do perdão e da justiça. Eu venho da justiça, ou seja, eu sou licenciada em Direito e trabalhei em Direitos Humanos, portanto a justiça está sempre aqui no bichinho. E a Viva Filó é a nossa amiga, que foi vítima de tráfico e de maus tratos violentos, teve mesmo com a vida em risco. E estávamos a conversar sobre isso e depois fizemos uma entrevista e que lhe perguntávamos então qual é o sentimento por quem lhe fez mal. E ela respondeu com um sorriso na cara a dizer, eu estou feliz porque perdoei, se não perdoar estás a condenar-te. E isto é tão impressionante de ver de alguém que sofreu tanto, e ao mesmo tempo como é este conceito universal e perfeito do que é que pode ser o perdão. E também sobre a justiça, não é? Que falou sobre como é que se pode fazer justiça na comunidade, com a tranquilidade da conversa, do diálogo, tratado entre famílias, que conversamos, houve arrependimento, pediram desculpa. Tudo isto que às vezes é tão difícil em tantos sítios. Portanto, somos isto. Acreditamos profundamente na força das narrativas e no poder da transformação individual, social, comunitária.
E nós gostaríamos, com este projeto, de contribuir para a valorização da diferença, para a criação de empatia, para a compaixão, para a igualdade na diversidade, para nós celebrarmos a beleza dos corpos e das mentes diversos do mundo. E porque somos 7 mil milhões de nós, é muito simples. E, enfim, nós, quando estava a dizer que somos recém-nascidos, é mesmo recém-nascidos, foi anteontem que nascemos. Portanto, se puderem, se sentirem apelados a isso, se tiverem curiosidade, se quiserem saber mais, perguntem-me. Se puderem também seguir-nos, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, o site ainda está em construção, mas sigam-nos, ponham-nos likes, divulguem, por favor, agradecemos muito. E, enfim, e se o que puderem participar também são todos bem-vindos. Obrigada. Muito grato, Joana. Um belo exemplo de que esse é apenas um primeiro passo. Nós vamos ter agora o resto da vida para aprender contigo e para ser inspirados pelo teu projeto. E eu passo para a Ana Tornag para trazer a presença da Janaína à nossa comunidade de partilha hoje. Opa, não preciso muito. Janaína é uma inspiração já faz tempo. Tenho certeza que ela vai nos inspirar a todos com o seu projeto. Então, Janaína, está contigo. Queremos te ouvir. Gratidão. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Meu axé, meu saravá fraterno a todas, todos e todes. Bom, não posso começar minha fala sem antes agradecer a Choca, agradecer ao Jorge, a Ana pelo convite, né, pela indicação. Para mim está sendo muito boa essa experiência, essa troca. E principalmente assim, eu acredito totalmente que coincidências não existem, né? E eu acho que esse projeto da Choca tem muito a ver com as coisas que eu acredito, né? Com o meu projeto de educação também, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Eu botei aqui um alarme de 10 minutos, que foi o tempo combinado para eu falar, porque eu falo muito, gente. Então, assim, por favor, se por um acaso eu ultrapassar, vocês me avisem, porque eu sou falante demais, né? E quero pedir licença aos nossos ancestrais, pedir licença a todas as tradições, né? Estamos aqui numa sala de muita diversidade e quero pedir licença a todos vocês, a toda a ancestralidade de todas as tradições. Pedir licença aos meus ancestrais, aos meus orixás, a Exu, para que eu possa conduzir a minha fala da melhor forma possível, que ele possa passar à minha frente e que possamos seguir. Bom, eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, eu fico aqui no Rio de Janeiro, o meu templo religioso também está instalado aqui no Rio de Janeiro. Tem alguém que não está ouvindo? Está tendo dificuldade para ouvir? Estamos ouvindo bem, Janaína. Sim. Ah, que bom, porque a minha xará aqui comentou que se alguém estava tendo dificuldade para ouvir, Janaína também. Bom, então, eu sou sacerdotisa de Umbanda há 14 anos, né? A minha iniciação, né, dentro do sacerdócio se deu há 14 anos. Eu faço parte de uma comunidade de Umbanda, de uma casa chamada Templo de Umbanda Estrela Consoladora, que fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Eu falo do Brasil. E essa casa está fundada há 36 anos, né? Então, estamos aí há 36 anos nesse trabalho incansável, semanal, de elevação da Umbanda, de elevação dos ensinamentos dos nossos ancestrais e dos nossos orixás. E aí, durante a pandemia, né, que foi um momento assim de muita reflexão para todos nós, né? Durante a pandemia, não que a gente ainda está nesse processo, né? Vivendo ainda um pouco, a gente aqui no Brasil
no Rio de Janeiro, principalmente, está tendo que lidar com a ascensão de uma nova variante. Estamos muito atentos a isso, né? Mas durante aquele momento inicial de isolamento social, nasceu um projeto de educação, né? Eu sempre me interessei muito por educação para umbandistas, inicialmente, né? E principalmente eu lidava muito com jovens, né? Então eu desenvolvi alguns projetos dentro e fora do terreiro também, mas sempre voltado para a comunidade umbandista. E o jovem, inicialmente, era muito do meu interesse de falar, porque a gente, dentro do terreiro, vê muito as pessoas mais velhas e, geralmente, uma falta de conexão, né, entre os mais jovens com os mais velhos, as diferenças geracionais, e sempre me interessou bastante fazer um pouco dessa ponte, né, um pouco dessa conexão. E aí, durante a pandemia, nasceu um projeto chamado Umbanda Fora da Caixa, que é um projeto de educação, de divulgação da Umbanda, onde eu pensei, na verdade, em expandir essa fala, né, que eu vinha trazendo, que eu vinha compilando a partir dos ensinamentos de terreiro, não só para umbandistas, mas para toda a comunidade, né? Para pessoas que quisessem ouvir a respeito da Umbanda e dos ensinamentos de terreiro. Então, o meu lema é filosofia de terreiro para fora do terreiro, né? Justamente para que as pessoas que estavam em casa naquele momento conseguissem se conectar, né, com essa sabedoria, com esses ensinamentos e conseguissem, de alguma forma, passar por esse momento que foi tão caótico, né, na vida da maioria de nós. Muitas pessoas perderam pessoas queridas, né? Nós perdemos lá na nossa comunidade lideranças importantes, pessoas queridas, e a minha preocupação muito era com como estavam essas pessoas, umbandistas ou não, dentro das suas casas, né? E como que a Umbanda tem ferramentas poderosíssimas para auxiliar essas pessoas que estavam passando por um momento complicado, por um momento de isolamento social, por um momento de perda dos seus entes queridos. Como que a Umbanda pode ser esse instrumento, né, independente da pessoa ser religiosa ou não, né, mas como que a religião pode trazer esses ensinamentos que antes, né, estava muito dentro das quatro paredes do terreiro, e a gente viveu um momento onde o terreiro não podia mais ser acessado, né, pelo menos não tanto com tanta frequência, né. Então surgiu essa minha preocupação, eu criei uma ação de educação, né, que foi um curso online, para falar um pouco sobre a Umbanda, mas mais especificamente sobre a minha visão a respeito da Umbanda, porque eu acredito plenamente nessa ideia da sabedoria do terreiro para fora do terreiro, né? De uma sabedoria, de uma ideologia capaz de transformar a nós, transformar a sociedade, né? Fazer com que algumas respostas que a gente procura possam ser acessadas através desses saberes ancestrais, que são saberes dos nossos antepassados africanos, dos nossos antepassados indígenas, né? E dos nossos antepassados europeus também, né? Que foi a formação cultural brasileira, que é extremamente diversa e vasta, né? Então, a minha preocupação nesse momento foi bastante essa, né? Em ajudar as pessoas que estavam dentro das suas casas, por meio de ritualística, mas muito mais por meio de como utilizar aqueles ensinamentos na sua vida mesmo, né? De como você perceber o ensinamento de um preto velho para poder ter um pouco mais de resignação e de força para passar por um momento de clausura doméstica, digamos assim, né? Só um exemplo para dar para vocês, eu não sei se todo mundo conhece aqui a figura dos pretos velhos, mas são os nossos guias ancestrais mais velhos, né, que trazem a sabedoria dos nossos ancestrais africanos bastante enraizada e que viveram um momento de clausura que foi o momento da escravidão aqui no
no Brasil, né, desde o processo de tráfico negreiro e até a escravidão, e que conseguiram superar através da fé, né? Através de resignação aliada a uma luta também, né? Não uma resignação parada, digamos assim, sem estratégia, sem luta, né? Então, estou trazendo esse exemplo aqui, que dentro da minha tradição é uma grande figura, é um grande exemplo de como nós podemos criar estratégias diante do caos, né? Diante de vários desfavorecimentos, e sermos capazes de colocar os nossos sonhos, de colocar os nossos ideais em concreto, né? E principalmente de que forma a gente consegue se unir diante da diversidade. Porque a Umbanda, ela é uma religião que traz muito esse ensinamento para nós em si, né? Óbvio que essa união, ela não pressupõe falta de embates, né? Os embates, eles são necessários, só que hoje a gente aqui se encontra numa oportunidade, num momento onde a gente pode pacificamente construir pontes, construir alianças, né, sem querer se sobrepor um ao outro, porque todos aqui são agentes de mudança, né, e têm os seus saberes sendo valorizados. Essa questão da horizontalidade, né, na aprendizagem é algo que me deixa muito à vontade de estar aqui falando com vocês. O meu alarme acabou de tocar. E também de ouvir vocês, né? Então, assim, estou muito empolgada, estou muito satisfeita de fazer parte desse time aqui de co-criadores. Acho que a gente tem uma jornada muito rica, de muita troca, né? E quero me dispor aqui, logo de pronto, a auxiliar, a trocar. Também sei que vou aprender muito com vocês. E é isso, gente. Um abraço muito fraterno para todos. Axé, saravá, e estamos juntos. Temos agora connosco o Carmo Diniz. Carmo é também membro do Círculo Co-Criadores, como falou aqui a Janaína, e é bem exemplo desta diversidade e das pontes que podemos fazer entre norte global, sul global, destes lados do oceano. E a Carmo Diniz, que faz parte das Jornadas Mundiais de Juventude, está na Pastoral da Deficiência, precisamente aqui em Lisboa, vai agora trazer o seu projeto como um caso de estudo também para poder inspirar-nos. Carmo? Alexandre, Carmo? A Carmo, infelizmente, não consegue estar, já esteve connosco, teve que sair, foi urgente sair, e pediu se a Joana, que também está por dentro do projeto, poderá apresentar. A Joana, estás-me a ouvir? Ouvi. Sim, já. Ok, Então, eu tenho aqui vou pôr outro chapéu. Eu tenho a apresentação aqui aberta. Ellen, ajuda-me, eu vou compartilhar. Vamos ver, sim. Posso? Pode compartilhar. Ok. Estão vendo? Vou ver, então. Só estou pedindo para depois ir dando o sinal para passar o slide, está bem, Joana? Obrigada. Então, quis só explicar que eu faço parte do Serviço Pastoral das Pessoas com Deficiência do Porto e a Carmo faz parte do Serviço Pastoral das Pessoas com Deficiência de Lisboa. Ela teve que sair em urgência e, portanto, eu não vou apresentar tão bem quanto a Carmo o faria, por isso peço já desde já a vossa paciência e que me perdoem. Mas no fundo o Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência em Lisboa está ao serviço das pessoas com deficiência, e o que pretende é
que proporcionar uma igreja mais inclusiva, mais aberta e onde todas as pessoas sejam parte e que se sintam possível. Então, faz parte do Departamento Pastoral Social do Patriarcado de Lisboa e promove a inclusão e a participação plena. Pode passar, pode passar. Então, no fundo, primeiro a pastoral aqui do Patriarcado de Lisboa começou por fazer um diagnóstico de como é que estavam as paróquias da Diocese, qual era a visão sobre as pessoas com deficiência e o que é que sentiam de dificuldades, etc, etc, etc. E, portanto, perceber como é que se podia ir ao encontro e como é que se podia proporcionar mais inclusão. E no fundo estas eram as perguntas, que pessoas é que podem encontrar, o que é que pode fazer, o que é que a paróquia pode oferecer. Sendo que, e é preciso percebermos que aqui na questão das pessoas com deficiência, há vários tipos de pessoas com deficiência que precisam de coisas diferentes e de questões diferentes. E a nossa ideia, também de sonho, é que nas igrejas portuguesas que seja possível que todas as pessoas tenham quer as cerimónias, quer as acessibilidades, quer as catequeses, etc., inclusivas. Pode passar. Pronto, começamos por fazer estas rampas para Jesus, uma paróquia inclusiva, que no fundo é como é que se faz uma paróquia acolhedora, uma paróquia missionária, que aceita todos na sua diferença e sai de dentro do espaço delimitado nas paredes para ir ao encontro daqueles que não conseguem aceder. Muito esta visão às vezes de que temos que ir ao encontro, não é? E não é esperar que as pessoas venham ter connosco e perceber que aquela igreja não se consegue entrar, mas é ao contrário, prever antes tudo isso. Para quê? Para sermos uma comunidade completa e de verdade, para experimentar o amor de Deus por nós e responder a esse amor, e para dar o testemunho do valor da dignidade humana, e para dar apoio às famílias. Então, o que se pretendeu é a participação na vida litúrgica da comunidade e ter este foco, que é no acolhimento, na formação dos catequistas, na comunicação para as pessoas da paróquia, a mobilidade, a acessibilidade, a participação efetiva, ou seja, não é uma participação de facto, terem voz, toda a gente poder participar, estar em ligação com a pastoral social e com a pastoral familiar. Então, começou-se por este tal diagnóstico, que foi um inquérito feito às paróquias da Diocese de Lisboa. Aqui no Porto estamos a fazer exatamente a mesma coisa, mas começamos agora. E depois lançar este tal mini roteiro para a inclusão para todas as paróquias da Diocese, para terem pistas de como é que podem se tornar mais inclusivas. Depois, em 2020, um guia para o acolhimento eclesial e tornar uma abrigaria acessível, portanto fazer um GPS de o que é necessário fazer para tornar as igrejas e as paróquias acessíveis. E em 2021 agora o plano de atividades para o ano pastoral e o início na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que na verdade é onde agora está toda a energia colocada para podermos também acolher todas as pessoas. Já? E aqui muito esta ideia que também quando falamos dos 7 mil milhões de nós falamos um bocadinho de que o mundo das pessoas com deficiência é mais pequeno do que o mundo das pessoas sem deficiência, porque tudo é mais difícil, porque há muito poucas coisas que estejam preparadas ou pensadas de raiz também, infelizmente. Mas não tem que ser assim, e por isso podemos diminuir esta diferença e criar estruturas e mecanismos que deem este acesso. E podemos perguntar às próprias o que é preciso e desafiar também as pessoas com deficiência a aumentar a sua participação. Então, em nome da Carmo, agora retirando outra vez o chapéu e passando outra vez à Joana, agradeço a todos a atenção e obrigada. Bom, tomo a iniciativa então de já agradecer a Joana, que gentilmente fez essa complementação pela ausência inesperada e naturalmente compreensível da Carmo.
E nós, bom, assim, eu vou falar na primeira pessoa, né? Eu sempre gosto de organizar e planejar as coisas e vamos falar, claro, gosto de controlar, né? Mas a vida não é para ser controlada, a vida é para ser vivida. Então nós estamos aqui numa comunidade viva e eu quero sugerir que, se vocês autorizarem, que a gente não faça a pausa prevista e que nós continuemos direto, então, né, nesses próximos 12, 13 minutos, com um espaço agora para perguntas que sejam ligadas aos temas que foram comentados aqui. Nós vamos ter, como a Ana Tornag falou, um espaço para questões logísticas, formais, da estrutura e tudo mais, né? Nós continuaremos ao dispor. E depois nós olhamos um pouco os próximos passos, as próximas sessões, para onde nós começamos a caminhar agora juntos, juntas, juntas, e podemos então depois encerrar o nosso encontro respeitando a disponibilidade de vocês. Se não houver nenhuma resistência muito forte, aí a Ellen me autoriza e eu retorno para o Alexandre para que ele coordene essa, ainda que pequena, sessão de perguntas e respostas, porque pode ser que algumas pessoas tenham alguma dúvida concernente aos temas que foram tratados pelas nossas convidadas de hoje. É interessante que eu também não acredito em acaso, acho que é muito significativo, né, que nós começamos com 3 lideranças femininas depondo aqui. Eu acho que é uma energia importante para esse momento que a humanidade vive, de termos criatividade, capacidade de conexão, compaixão, empatia e todos esses valores que a energia feminina nos traz no mundo como seres humanos. Então, Ellen, se você não tiver até esse momento nenhuma declaração enfática de não concordância com passar a pausa, eu passo para o meu querido Alexandre para que ele coordene então essa sessão de perguntas e respostas, que vai ser mais breve do que esperávamos, mas é o que é possível, né? A minha avó dizia, o perfeito é inimigo do bom. Então nós vamos fazer o melhor que nós pudermos com os recursos que nós temos aqui agora. Muito obrigado, Jorge. Então vamos lá. Este espaço é um espaço vosso e nós iremos, obviamente, direcionando aqui as vossas perguntas e questões. Peço que sejam connosco cuidadores do tempo para podermos estar juntos e agora deixo a palavra. Já sabem que para falar podem usar aqui em baixo, mesmo aqui, aquele íconezinho, aquele desenho das reações, e podem levantar a mão e então eu fico sabendo aqui com a ajuda da Ellen também. Estou vendo o Paulo Tri. Então, Paulo, tem a palavra. Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta para a Janaína. Ela falou que durante a pandemia, né, que nasceu esse projeto, houveram encontros onde ela faz, né, essa partilha de conhecimentos. Eu fiquei curioso saber, isso é online, isso tem uma periodicidade, a gente pode participar, como é que seria isso? Obrigado. Oi, Paulo, obrigada pela pergunta, obrigada pelo interesse também. Aconteceram lives durante a pandemia, aconteceu um curso fechado para alguns via Zoom, né? Foram vários momentos assim, esse projeto foi meio que se construindo, né? E depois aconteceu um outro aí aconteceu um curso gravado, né? Que foi um curso que momentaneamente a gente está revisando algumas coisas, porque eu gostaria de trazer ele num outro formato, talvez, não sei ainda, mas estamos reformulando. E num terceiro momento, na verdade, quarto momento, que foi até fevereiro desse ano, aconteceram alguns outros encontros fechados, onde existia uma participação mais intensa mesmo dos participantes, não era tanto uma coisa mesmo de palestra só de eu ficar falando, né? E aí, durante esses encontros, era muito interessante porque nós fazíamos algumas práticas de meditação guiada, né? E visualizações, e aí era algo bem. Foi uma experiência para mim também, né? Porque eu estava muito acostumada com o presencial, né? E aí eu vou deixar o meu arroba lá no Instagram, que eventualmente eu faço algumas lives e tudo. Eu estou num momento mesmo de reformulação,
né? Porque eu preciso concluir a minha dissertação de mestrado. E fora isso, eu tenho um empreendimento com a minha mãe também, aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, estou nesse momento de fechamento do ciclo do mestrado, mas em breve o perfil vai voltar com uma maior atividade. Eu vou deixar aqui no chat Muito o meu grato, perfil. Janaína. Então é isso. Não só para o Paulo, muito grato pela resposta, mas também para quem tenha outras questões, poderão encontrar aqui ou no chat do WhatsApp o contacto da Janaína. Muito obrigado. Temos o Sandro e logo de seguida temos o Fabrício. Vou dar a palavra então ao Sandro e depois peço já ao Fabrício que conecte a sua câmara, por favor. Fabrício, conta para nós. É o Sandro. Boa noite. É Sandro, perdão. Obrigado. Sandro. Uma pergunta mais operacional mesmo. Se a gente, além do WhatsApp, vai ter alguma plataforma em que a gente possa se achar, conhecer o projeto um dos outros, enfim, ter esse tipo de interação também. Nós vamos ter colocar dois canais. Vou responder já rápido. Temos 2 canais. O WhatsApp e temos o grupo de e-mail. Então, todas estas questões, esta mesmo, você colocou outras questões mais operacionais, pedimos a que vocês coloquem no chat do WhatsApp ou através de e-mail. Vamos sempre usar estes 2 canais para estas questões. Muito obrigado, Sandro. Fabrício. Boa noite. Aqui em Belém, do Pará, a TAP portuguesa ligou Belém a Lisboa. E esse voo está bombando, está vindo muitos turistas para cá, para Belém. E num tempo de fazer pontes, né? Eu queria saber aqui no Brasil, quando um infrator comete penas assim que seria inconveniente botar ele num presídio, pode reverter as penas dele em trocar por serviço prestado para a comunidade. E da onde eu venho, às vezes esses delinquentes jovens, às vezes vão limpar banheiro de instituição, eles vão às vezes trocar serviço para a comunidade. Eu queria saber se aí em Portugal a legislação permite. Aí eu queria saber para Joana Castro, né? Se a legislação permite trocar pena em serviço da comunidade, assim. E é uma oportunidade também para outros países também atualizar a sua legislação. Uhum. Eu creio que entendi a questão, eu li a questão até inclusive antes. Muito obrigado, Fabrício. Esta questão tem a ver com um problema, ou seja, como é que nós podemos atuar sobre esse problema. Existem múltiplas respostas. A Joana, creio que até chegou a responder, mas posso acrescentar que aqui na Masterclass alguns participantes têm projetos que trabalham com as comunidades prisionais para poder encontrar forma de integração social, de encontrar outras formas de lidar com o problema da delinquência. Como é que podemos mudar isto do ponto de vista sistémico? Como é que nós podemos intervir com esta dimensão da justiça? E parece-me que é uma questão bastante relevante. Joana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu concordo que é um problema, que a base do problema presumo que seja a redução de crimes, ou penso que será desse nível. Eu não tenho experiência de penal, mas eu já vi aqui que há muitas pessoas aqui, ou pelo menos 2 pessoas das pastorais penitenciárias e que provavelmente saberão responder isso muito melhor do que eu. Porque senão eu ia lhe dizer o que é que diz a lei, mas se calhar não é isso que interessa muito, não é? Porque isso já lhe respondi ali no chat, mas acho que mais interessante é quem tem experiência de terreno e que possa partilhar. Obrigado aos dois. Fabrício, mas esse tema não é o meu. Obrigado aos dois.
Há mais alguém que tenha alguma questão, alguma pergunta que queira trazer para esta reflexão do primeiro dia, que é, digamos, o arranque deste caminho, como eu dizia lá atrás e como fomos partilhando entre nós? Eu não consigo ver aqui mais ninguém, peço aqui a ajuda da Ellen. Acho que não tem mais ninguém não, Muito Alexandre. bem. Então acho que é um tempo fantástico. Foi graças a todos e a todas que conseguimos chegar até aqui. Passo a palavra final para o encerramento ao meu querido Jorge Codemelo e agradeço-vos a todos e a todas a vossa presença. Bem-ajam. Muito grato mais uma vez. Olhando a tela aqui, o que me ocorre é ver, eu falei algumas vezes com o Alexandre e a Gisela ao longo desses meses de serviço, né, na construção, na geração desse bebê projeto agora, que eu acredito que, em primeiro lugar, a musicalidade do nosso idioma nos une. Seja o Portugal de Portugal, das suas várias regiões, seja o Portugal dos vários países africanos, seja as várias musicalidades do português falado no Brasil. No meu entender e no meu sentir, existe uma afetividade na língua portuguesa, no idioma português. E eu sinto isso nos muitos sorrisos, né, que foram compartilhados aqui. A Tassinha aqui sugere que a gente faça uma poesia, que ela recite uma poesia. Vai ter um momento, nesse momento nós estamos sob a pressão de cumprir o tempo, e eu olho então um pouco para frente, só existe o agora, mas vamos olhar esse agora se desenrolando, né? Logo na próxima semana nós vamos ter a segunda sessão, em que se trata do grande investimento que esse projeto pretende nutrir, que são os jovens, né? Nós vamos ter então a questão dos jovens como agentes de transformação social. E logo vocês receberão os convidados, a temática, e enfaticamente fica o convite, né, para que a gente continue nesse aprendizado conjunto, porque depois de ouvir os jovens, nós vamos então para metodologias. E aí nós vamos ver então algumas ferramentas que serão desenvolvidas, serão acessadas aos projetos de cada um e de cada uma, para que também nós olhemos para esse corpo do projeto, né? Não apenas a inspiração da fé, mas como manifestar essa fé de uma forma eficiente e empreendedora, dialogando com a sociedade e fazendo uma transformação de dentro para fora, né? Como já foi falado aqui, né, de uma forma assertiva, sem qualquer caráter de, digamos, um combate, né? É simplesmente gerar harmonia a partir de um centro comum, que é a nossa motivação de gerar benefícios. E na quarta sessão, então, que será excepcionalmente no dia 30, um dia antes na semana, nós vamos ver outros exemplos, como que fechando o ciclo, exemplos de projetos que já estão em pleno funcionamento, né, muito estruturados, com pessoas experientes e que nos servirão, então, como referenciais para os passos que virão a seguir. Então, não preciso dizer, já falei tanto em passos, é uma caminhada, e o que eu sinto, até porque no chat já começou a surgir isso, e é um efeito que nós sentimos ao natural. A rede já começa a se constituir, afinidades começam a ser identificadas, e o ecossistema colaborativo, que é a principal tecnologia que esse projeto, esse programa se assenta, já começa a produzir os seus efeitos. Então, da minha parte, assim, uma enorme gratificação no meu coração, na minha mente, de ver tantas faces, tantos sorrisos, tantas motivações se encontrando aqui no centro da roda, né, no centro de querer bem, essa é a nossa motivação, de cuidar bem, e a partir daí eu tenho certeza, boas sementes geram lindas flores e bons frutos, né, que nós possamos continuar nutrindo esse solo com o diálogo, com a colaboração, com a compreensão das diferenças e vendo que no fundo sempre existe um ponto de união. Então, da minha parte, como um coordenador que não coordena nada, que só recebe apoio de todos os lados, eu agradeço imensamente a pessoa do Alexandre, que tem me ensinado muito, e acostumem-se com isso, é realmente cooperativo, né? Aqui nós não servimos com base em importâncias ou interesses pessoais. A Gisela, com a sua brilhante concepção de toda a comunicação, a Ana, que hoje nos auxiliou com a sua sensibilidade e eficiência, e a Ellen, né, que vai ser o nosso suporte, aí, o nosso principal ponto de apoio nas questões técnicas, e todas as pessoas que
em vários momentos, das mais variadas formas, tem nos apoiado em continuar a nutrir isso, que já não é mais um sonho, né? Nós já começamos a tornar visível, como diz uma das grandes fontes de inspiração para mim, o Charles Eisenstein, né? O mundo mais belo que o nosso coração sabe ser possível. É isso que nós estamos construindo aqui. E eu retorno então para o Alexandre para as palavras finais, porque afinal de contas ele é o coordenador. Respeito a esse homem. O bom humor também é uma presença constante aqui. Então, muito grato. Boa noite, boa tarde, seja em que hora vocês estiverem. Estamos unidos além de tempo e espaço. Muito grato por permitirem ver isso com vocês. Obrigado, Jorge. É então no amor e no humor, no respeito uns pelos outros, que me despeço, dizendo que vos fazemos chegar em breve uma série de recursos, sejam eles de recursos que estão nos nossos canais online, de alguns vídeos inspiradores, de algumas recomendações bibliográficas, mas acima de tudo pedimos-vos, mantenham a chama acesa, mantenham este espírito de amor e bom humor para caminharmos juntos. Até à próxima sessão. Um bem-aja, tudo bom, paz e bem. Até já.